A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Se você tem passado por enfermidades, ou conhece alguém que está sofrendo com a saúde, fica comigo até o fim desse testemunho, porque vou contar algo que só Deus poderia ter feito. E no final, quero te convidar para juntos orarmos pelos enfermos, crendo que o mesmo Deus que me curou pode visitar a sua casa também. Tudo começou de forma inesperada, numa madrugada em que acordei com uma dor tão forte que parecia me rasgar por dentro. Era uma dor no abdômen que não passava de jeito nenhum. Eu tentava me acalmar, mas o suor descia pelo rosto e as mãos tremiam. Minha esposa, assustada, pediu que fôssemos ao hospital imediatamente. Confesso que tentei resistir, pensando que poderia ser apenas algo passageiro, mas a dor aumentava e comecei a sentir meu corpo enfraquecer. Quando cheguei ao pronto-socorro, o médico que me atendeu logo percebeu que não era algo simples. Após os primeiros exames, ele voltou com um semblante sério e disse que meu fígado estava comprometido de uma maneira muito grave e que talvez fosse necessária uma cirurgia de emergência. Naquele instante, meu coração gelou. Eu sabia que a medicina tem limites, e quando ouvi aquelas palavras, uma batalha começou dentro de mim. O medo me invadiu, mas junto dele veio uma lembrança de quantas vezes Deus já tinha mostrado a sua fidelidade. Recordei das palavras que já tinham saído do púlpito Permanece Firm, porque Deus é fiel. Aquelas palavras começaram a ecoar na minha mente como se fossem ditas novamente pelo servo de Deus, e uma chama de esperança começou a se acender dentro de mim. Os dias seguintes foram de muita luta. Eu estava internado, cercado por aparelhos e enfermeiros, ouvindo vozes de médicos discutindo a gravidade do meu caso. Mas ao mesmo tempo, dentro do meu coração, havia um clamor que não se calava. Eu lembrava dos hinos que tantas vezes entoei na igreja, e mesmo deitado naquela cama fria, comecei a cantar baixinho, quase sussurrando: ainda que a figueira não floresça, contudo me alegrarei no Senhor. As lágrimas desciam, e ali eu sentia que não estava sozinho. Deus visitava minha alma no silêncio do hospital. Foi então que senti no coração de pedir oração para a Irmandade. Minha família se moveu e avisou o cooperador de jovens da minha comum. Naquela mesma noite, alguns irmãos vieram até minha casa, e mesmo eu estando no hospital, a oração foi feita ali com minha esposa e filhos. Quando me ligaram dizendo que tinham sentido a presença de Deus naquela visita, um calor tomou conta do meu corpo, e pela fé eu disse: a vitória já está vindo. Porque eu sei, irmãos, que quando a igreja se dobra de joelhos, o céu se abre. Na madrugada seguinte, ainda hospitalizado, tive uma experiência que nunca vou esquecer. Enquanto tentava dormir, senti como se alguém estivesse ao meu lado, uma presença tão forte que me fez abrir os olhos. Não vi ninguém fisicamente, mas senti uma paz inexplicável. Era como se o Senhor estivesse segurando minha mão e dizendo: eu estou contigo. Naquele momento, a dor que me consumia cessou por alguns instantes, e consegui adormecer em paz. Acordei com uma força nova, como quem recebe um alívio direto do céu. No dia seguinte, os médicos insistiam que a cirurgia seria inevitável, mas dentro de mim, uma certeza crescia. Deus ainda faria uma obra. Pedi que repetissem os exames antes de me levarem ao centro cirúrgico, e mesmo eles achando que não mudaria nada, concordaram, enquanto aguardava o resultado. Lembrei de um culto de jovens em que um recitativo dizia: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essas palavras vieram como confirmação, e eu, deitado naquela maca, comecei a orar baixinho, entregando meu futuro nas mãos de Deus. Naquela manhã em que os exames seriam repetidos, meu coração estava dividido entre a apreensão natural de alguém que escuta a palavra cirurgia urgente e a confiança na voz suave que Deus já tinha colocado no meu interior durante a madrugada. A enfermeira entrou no quarto com um semblante cansado de quem está acostumado a ver sofrimento. Mas ao recolher meu sangue para os exames, percebi que ela olhou para mim de maneira diferente. Eu, com a fé fortalecida, disse a ela: minha irmã, eu creio que quando este exame voltar, já não será o mesmo de ontem. Ela sorriu de forma tímida, como quem não queria me desanimar, mas também não acreditava. Eu apenas fechei os olhos e continuei clamando em silêncio. Enquanto os exames eram processados, minha mente viajava para momentos em que o Senhor já tinha me guardado. Lembrei de uma vez, ainda jovem, em que sofri um acidente de bicicleta e escapei sem nenhuma fratura, mesmo a queda sendo grave. Lembrei também de noites em que a fome bateu na porta de casa, mas sempre havia uma providência de irmãos. Um pacote de arroz que chegava, uma cesta preparada pelo diácono, um hino cantado no momento certo. Todas essas lembranças vinham como pequenas confirmações de que Deus nunca abandona os seus. Quando finalmente o médico entrou no quarto trazendo o resultado, percebi que algo estava diferente em sua expressão. Ele não falava, apenas folheava os papéis e balançava a cabeça. Por fim disse: eu não sei explicar,
mas o exame não mostra mais o mesmo comprometimento de ontem. Há uma melhora significativa e inesperada. Não é comum ver um quadro desse se reverter em tão pouco tempo. Naquele instante, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que aquilo não era acaso, não era erro de máquina, não era apenas um detalhe clínico. Era a mão do Senhor agindo no invisível, tocando onde ninguém podia alcançar. Mesmo assim, os médicos ainda insistiram em manter a possibilidade da cirurgia, porque diziam que era prudente continuar investigando. Fui transferido para outra ala do hospital, onde passei a noite inteira em oração. Não conseguia dormir. A cada barulho dos corredores, a cada passo apressado de enfermeiros, eu me lembrava de que minha vida estava sendo sustentada por algo maior do que remédios e diagnósticos. Em determinado momento da madrugada, abri os olhos e vi, pela pequena janela do quarto, a lua iluminando o céu. Foi como se Deus me mostrasse que, ainda no meio da noite, há luz. Senti de me ajoelhar ao lado da cama, mesmo com todos os aparelhos ligados ao meu corpo. Com esforço, dobrei meus joelhos no chão frio e disse: Senhor, se for da tua vontade que eu passe pela cirurgia, dá-me forças. Mas se o Senhor quiser me curar sem faca, mostra para que todos saibam que só tu és Deus. A presença foi tão forte que chorei como uma criança. Ali senti que uma promessa estava sendo selada. No dia seguinte, recebi a visita do cooperador de jovens e de alguns músicos da igreja. Quando eles entraram no quarto, foi como se o ambiente inteiro mudasse. Eles entoaram baixinho um hino conhecido, e aquele som suave ecoou pelo hospital. Algumas pessoas pararam nos corredores para ouvir, e percebi que até enfermeiros ficaram emocionados. O cooperador leu um trecho da palavra em Isaías que dizia: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela palavra veio como uma flecha ao meu coração, confirmando que a obra já estava em andamento. Ao final da visita, fizeram uma oração tão poderosa que até os que não eram crentes sentiram a presença de Deus naquele lugar. Horas depois, um novo médico veio conversar comigo. Ele me disse que queria repetir todos os exames de imagem para confirmar as mudanças. Concordei e passei por uma bateria de tomografias e ultrassons. Quando os resultados chegaram, o médico não conseguiu esconder a surpresa. Ele entrou no quarto sorrindo e disse: Eu não sei como isso é possível, mas seu fígado está limpo. Ontem havia um problema grave. Hoje não há mais nada que justifique uma cirurgia. É como se nunca tivesse estado doente. Naquele momento, o silêncio tomou conta de mim, e em seguida, uma explosão de gratidão. Eu apenas levantei as mãos, ainda fracas, e glorifiquei a Deus em voz alta. O médico me olhou e disse: Continue com essa fé, porque só ela explica o que estamos vendo. A notícia começou a se espalhar pelo hospital. Alguns enfermeiros vinham me visitar apenas para perguntar como eu estava, e muitos comentavam que não tinham visto nada parecido. Uma das enfermeiras, com lágrimas nos olhos, me disse: Eu não sou evangélica, mas ver o Senhor glorificando a Deus me tocou. Acho que Ele existe mesmo. Irmãos, naquele instante entendi que Deus não faz milagre apenas para nós, mas para que seu nome seja glorificado diante de todos. Depois da notícia de que meu fígado estava completamente limpo, minha família correu para avisar a Irmandade. Eu ainda estava no hospital, mas meu coração ardia para estar novamente na casa de oração. Enquanto aguardava a alta, minha esposa contou que na noite anterior, durante a reunião de jovens e menores, a igreja inteira havia dobrado os joelhos por mim. O cooperador de jovens havia anunciado a prova, e com lágrimas nos olhos, pediu que todos levantassem um clamor. Ela me disse que foi um dos cultos mais emocionantes da vida dela, porque parecia que o céu tinha descido naquele lugar. Havia irmãos chorando, jovens cantando hinos com mais fervor do que nunca, e até as crianças, que muitas vezes não entendem a gravidade de uma situação, estavam de joelhos pedindo que Deus me levantasse. Ver isso. As lágrimas brotaram dos meus olhos, porque percebi que o Senhor tinha movido toda a igreja para interceder por mim. No sábado seguinte, mesmo ainda me recuperando, senti de pedir que meus familiares me levassem até a comum. Quando cheguei, o porteiro me recebeu na porta com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. Ele apenas disse: Irmão, Deus é fiel. E essas 3 palavras ecoaram dentro de mim como uma confirmação do céu. Ao entrar, a organista já estava ao órgão. Os músicos afinavam seus instrumentos e a Irmandade se levantou em uma só voz para cantar o hino inicial. A presença de Deus era tão forte que meu corpo inteiro se arrepiava. Eu não conseguia conter as lágrimas. O ancião que atendeu o culto naquele dia começou com uma oração tão ungida que parecia falar diretamente comigo. Ele dizia: Senhor, nós te louvamos porque os teus caminhos são perfeitos. E ainda que a medicina limite o diagnóstico, a tua palavra não volta vazia. Aquilo foi como se Deus estivesse confirmando diante de todos
que ele havia operado o impossível. Logo de o recitativo preparado pelo auxiliar de jovens foi em Jeremias. Eis que eu trarei cura e sararei as suas feridas, diz o Senhor. Irmãos, eu não consegui me conter. Aquele versículo havia me sustentado no hospital, e agora estava sendo recitado diante de toda a igreja. A Irmandade começou a glorificar. Alguns irmãos falaram línguas estranhas, e o culto se transformou em uma verdadeira festa espiritual. No meio do culto, o ancião abriu a palavra em Isaías 38, sobre a enfermidade de Ezequias, quando o profeta anunciou a morte, mas Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Ele disse: assim como o Senhor acrescentou dias a Ezequias, ele acrescentou vida ao nosso irmão que está aqui hoje. A igreja chorava, e eu, ajoelhado, não conseguia parar de agradecer. Eu sabia que aquele momento não era apenas uma confirmação da minha cura, mas um avivamento para toda a Irmandade. Muitas vezes, Deus permite a prova de para fortalecer a fé de muitos. Depois da oração final, enquanto os irmãos me cumprimentavam, uma irmã da Obra da Piedade se aproximou e me disse: irmão, quando estávamos em oração por você, eu vi em visão um grande rio passando sobre a sua vida, levando embora toda a enfermidade. Ela me disse isso com lágrimas, e eu entendi que era Deus mostrando a ela, em espírito, aquilo que já tinha feito no invisível. Outra irmã, mais idosa, segurou minha mão e disse: filho, nunca esqueça que a vitória vem no tempo de Deus. Essas palavras ficaram gravadas em mim, porque realmente a vitória veio, quando parecia já não haver saída. Nos dias seguintes, percebi que não apenas minha saúde tinha sido restaurada, mas minha fé tinha sido renovada. Passei a buscar a Deus com mais fervor. Acordava nas madrugadas para orar. Sentia de abrir a palavra com mais frequência, e cada versículo parecia ter sido escrito para mim. A presença de Deus me acompanhava em cada detalhe do dia a dia. Muitas vezes, eu estava no trabalho e começava a lembrar do que tinha acontecido, e meu coração se enchia de uma alegria inexplicável. O mais emocionante foi ver como esse milagre impactou outras vidas. Um vizinho meu, que nunca havia pisado numa igreja, veio me procurar. Ele disse: eu vi você sair de casa doente, e agora vejo você voltar curado. Me explica o que aconteceu. Eu apenas respondi: foi Jesus quem fez a obra. Ele ficou em silêncio por alguns instantes e disse: se esse Deus faz isso, eu quero conhecê-lo. Poucos meses depois, ele foi comigo a uma reunião, e ao final do culto, estava chorando nos bancos da igreja. Ali eu entendi que a obra não era só para mim, mas para alcançar muitas outras almas. E não parou por aí. Um dos médicos que acompanhou meu caso também ficou tão impressionado que me chamou para conversar em particular. Ele disse: eu não consigo explicar, mas sua fé foi algo que me marcou. Eu tenho visto muitos pacientes desistirem antes da hora, mas você acreditava tanto que parecia que isso mudava até o ambiente do hospital. Eu pude testemunhar para ele sobre o poder de Deus. E mesmo que não tenha dito mais nada, percebi que aquela semente ficou plantada em seu coração. Depois de tudo o que vivi, ficou claro para mim que Deus não apenas me curou de uma enfermidade física, mas também renovou a minha alma de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Quando voltei ao hospital para a última consulta de acompanhamento, os médicos estavam perplexos. Eles examinavam os novos resultados, comparavam com os antigos e balançavam a cabeça sem entender. Um deles, que havia sido mais cético desde o início, disse: não há como explicar. É como se o seu fígado tivesse sido substituído por um novo. Não existe histórico de melhora tão rápida em casos como o seu. Eu sorri. E com a paz que só Deus pode dar, respondi: não fui eu, doutor. Foi o Senhor que fez a obra. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, e depois disse apenas: continue com essa fé. Ela é a sua força. Ao sair do consultório naquele dia, olhei para o céu e agradeci como nunca. Senti que o ar que respirava era mais leve, que cada passo que dava era um presente. Percebi que às vezes Deus nos permite chegar até o limite da dor e do medo, apenas para nos mostrar que Ele continua sendo o Deus do impossível. E essa certeza transformou não só a minha vida, mas também a de minha família. Meus filhos, que me viram debilitado e depois curado, passaram a orar com mais fervor. Minha esposa, que tantas vezes chorou ao meu lado no hospital, agora se alegrava em cada culto, levantando as mãos e glorificando a Deus com toda a sua alma. Algum tempo depois, tive a oportunidade de contar esse testemunho na própria igreja. O cooperador me convidou para agradecer, e quando subi ao púlpito, minhas pernas tremiam, não por medo, mas pela emoção de relembrar tudo o que Deus tinha feito. A Irmandade estava em silêncio, e eu comecei dizendo: tudo o que vou falar aqui não é para engrandecer o meu nome, mas para que todos vejam que Deus ainda opera milagres em nosso meio. Contei detalhadamente como foi cada etapa, desde a dor naquela madrugada,
até o momento em que os médicos declararam não haver mais problema algum. Enquanto eu falava, era visível a presença de Deus visitando os irmãos. Muitos choravam, outros glorificavam, e quando terminei, a igreja inteira estava renovada. Naquele culto, o hino que Deus preparou foi exatamente um que falava sobre vitória no tempo certo, sobre confiar mesmo quando tudo parece estar perdido. Foi como se o céu confirmasse mais uma vez que aquela obra não era só minha, mas de toda a Irmandade. Depois da oração final, uma irmã me abraçou e disse: "Irmão, eu também estou passando por uma enfermidade. E ouvir seu testemunho me deu forças para continuar crendo. Percebi que o milagre que Deus havia feito em mim já estava frutificando em esperança no coração de outros. O tempo passou, e até hoje encontro pessoas que se lembram daquele episódio. Alguns dizem: irmão, eu não estava no hospital, mas quando soube da notícia, minha fé aumentou. Outros contam que começaram a orar mais, a buscar mais dons, a confiar mais no agir de Deus. Isso me mostra que quando Deus realiza uma obra, ela não fica restrita a uma pessoa ou a uma casa. Ela se espalha, alcança muitos, renova vidas, desperta dons, fortalece ministérios. Irmãos, uma das coisas mais marcantes para mim foi entender que a cura não foi apenas para eu viver mais anos, mas para eu viver melhor, mais perto de Deus. Passei a valorizar cada culto, cada oração, cada oportunidade de estar junto com a Irmandade. Até mesmo as coisas simples da vida ganharam outro sentido. Ampar do Soul, um almoço em família, o sorriso dos meus filhos, tudo isso se tornou um lembrete constante da graça e da fidelidade do Senhor. Muitas vezes, quando estou em silêncio, lembro da voz suave que senti no hospital dizendo: "Eu estou contigo." Essas palavras ficaram gravadas no meu coração e me acompanham até hoje. Elas me lembram que não importa quão escura seja a noite, o Senhor sempre envia a luz da esperança. Não importa quão dura seja a prova, o Senhor sempre prepara a vitória no tempo certo. Quero deixar aqui uma palavra de encorajamento a todos que passam por enfermidades ou têm familiares doentes. Não perca a fé. Ainda que os exames mostrem o contrário, ainda que os médicos digam que não há saída, ainda que o corpo esteja fraco, lembre-se de que o Deus que servimos tem a última palavra. Ele pode mudar diagnósticos, pode restaurar órgãos, pode levantar quem já está sem forças. E mesmo quando ele decide não curar da forma que esperamos, ele sempre dá a paz necessária para atravessar a prova, porque a presença dele é maior do que qualquer enfermidade. Hoje, cada vez que entro em uma casa de oração e ouço os hinos sendo tocados, lembro daquelas noites no hospital em que cantei baixinho para não perder a esperança. Cada vez que vejo alguém dobrar os joelhos, lembro das orações feitas por mim e que foram respondidas pelo céu. E cada vez que abro a palavra, lembro que ela é viva e eficaz, que nela estão todas as promessas que sustentam a nossa caminhada. Se você está ouvindo esse testemunho agora e sente que a sua fé está pequena, eu quero te dizer com todo o meu coração: Deus ainda faz milagres. Ele fez na minha vida e pode fazer na sua também. Não desanime, não se entregue ao medo, não permita que a voz da dúvida seja maior do que a voz de Deus. Permaneça firme, porque a vitória vem no tempo certo. E eu peço, do fundo do meu coração, que você compartilhe esse testemunho com alguém que esteja precisando ouvir que ainda há esperança. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários o nome de quem você gostaria que fosse lembrado em oração. Assim como a igreja orou por mim, nós vamos orar por você e pelos seus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.